A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero convidar você e sua família para nós conversarmos hoje sobre o assunto mais importante da Bíblia. É o coração da Bíblia. É a essência do Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre a eficácia da morte de Jesus Cristo. Esta é a gloriosa mensagem em que nós nos gloriamos e a mensagem para a qual vivemos para proclamar e anunciar ao mundo inteiro. Chame a sua família e participe conosco deste programa, porque há uma palavra de Deus para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Estamos de volta hoje com o reverendo Davi Charles Gomes, diretor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e por ocasião dos 500 anos, de celebração dos 500 anos do nascimento de Calvino, nós estamos com essa série. Hoje estamos tratando da questão da expiação ilimitada. O que é que a Bíblia, reverendo Davi, ensina sobre expiação particular, ou como alguns chamam, limitada? A expiação é o ato de substituição num sacrifício. O que Cristo fez na cruz por nós. Ele morre no lugar de outras pessoas que deveriam cumprir aquela pena. Então ele se ofereceu ali como substituto. Se ela é limitada ou ilimitada, como no caso que discutimos recentemente de uma outra doutrina relacionada, essa também foi desenvolvida pelos calvinistas, pouco tempo depois de Calvino, em cima dos ensinos dele sobre as Sagradas Escrituras, para responder à afirmação feita por certos cristãos da época, de que Cristo teria morrido na cruz por todo mundo, mas que esse sacrifício dele só se tornava eficaz naqueles que aceitavam a Jesus. Então, a pessoa que se aproxima de Deus, o sacrifício dele passa a valer. Para os outros, desculpa dizer, mas já vou começar a minha resposta aí, ele seria um desperdício. Ele sacrificou, deu o sangue, mas como a pessoa não topou, foi desperdiçado. Os calvinistas disseram, não, de forma alguma. A expiação na cruz foi exatamente por aqueles que Deus elegeu e que Deus, os que elegeu, ele vai chamar. Então, Cristo morreu na cruz por aqueles que são dele e que serão salvos. A eficácia do sacrifício dele na cruz é total. Todos aqueles que ele tinha em mente quando se ofereceu serão salvos. Não há desperdício. Essa é a doutrina. Qual a importância em afirmar essa doutrina? É interessante. Tem um probleminha aí que é até uma questão assim lógica de raciocínio. Eu gosto de explicar isso daí dizendo que é o dilema da massa da pizza. Tem gente que gosta de massa de pizza grossa, tem gente que gosta de massa de pizza fina. Mas todos concordam que se você tem um bolinho de massa de pizza e você resolve fazer uma pizza grossa, a pizza vai cobrir uma circunferência menor. Se você faz uma pizza fina, você espalha ela mais, ela cobre mais, mas fica mais fininha. Imagine que o sacrifício de Cristo, se você disser, Cristo morreu por todos, mas só os que querem são salvos, você aumentou a abrangência, mas diminuiu a eficácia do sacrifício dele. Agora, se você disser, ele morreu, e por aqueles que ele morreu na cruz, eles serão salvos, e aqueles que não forem salvos é porque, de fato, a morte na cruz não se aplicava a eles, aí então você tem a eficácia garantida, ainda que a abrangência restrita. Qual a relação com a salvação das pessoas, nos amigos telespectadores que nos assistem agora? Essa é a parte que eu gosto mais. Ela tem implicações para os que já conhecem a Jesus como Salvador e para os que não conhecem essa doutrina. Porque ela significa que se eu consigo entender, se eu consigo contemplar que Cristo morreu na cruz para me salvar, se isso é algo que toca meu coração, eu ouço a voz dizendo,
Voz de Deus no coração, uma obra imediata do Espírito Santo lá, dizendo, através da palavra, da pregação e tudo, foi por você que eu dei minha vida. Se eu consigo meramente captar isso, então de fato foi por mim, eu sou um eleito. Porque só um eleito entende essa mensagem e se agrada dela. E no momento em que eu entendo que ele morreu por mim, e aí eu peço desculpa aqui para fazer uma brincadeira na resposta, eu vou fazer uma imitação aqui de um vídeo que está bombando na internet entre os calvinistas recentemente, chama Eu Acho que Minha Esposa é uma Calvinista. Pois eu acho que a minha esposa, Dona Adriana, é uma calvinista, porque ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela que me escolheu. E ela não escolheu outros. Ao me escolher, ela deixou outros de lado. Mas usando isso como ilustração, de fato, quando um crente tem consciência de que Cristo podia ter morrido por tanta gente, ele morreu por mim, por você. Isso não deve fazer com que eu me sinta, poxa, eu sou muito especial, ele morreu por mim. Pelo contrário, deve fazer com que eu me sinta humilde, porque o que me espanta não é que ele não tenha morrido por todos, é que ele tenha morrido por mim. De certa forma, o pior de todos, porque eu me conheço melhor que os outros conhecem e sei dos meus pecados. Isso é uma implicação. E a outra implicação maravilhosa também relacionada à salvação, para aquele que ainda não conhece a Cristo, é que se você contempla o sacrifício dele na cruz, olha para aquilo, ouve a mensagem do Evangelho e isso toca o seu coração, então você não precisa fazer a pergunta, mas será que eu fui eleito? Será que eu fui chamado? Porque se você compreende essa mensagem, você é um eleito. Não hesita, vem e abraça esse maravilhoso sacrifício, que é completamente eficaz. Por todos aqueles por quem ele morreu, de fato são salvos e resgatados eficazmente. Muito obrigado, Reverendo Davi. E nós vamos a essa mensagem que Deus preparou para o seu coração através do Reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje com o tema A Eficácia da Morte de Cristo. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É um privilégio estar de volta com você e com a sua família para considerar mais um dos temas extraordinários da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar sobre a eficácia da morte de Cristo. Já conversamos e expomos nos 2 últimos programas sobre a inabilidade total do homem, a sua impossibilidade de vir a Deus por si mesmo, por estar em estado de depravação total. E, consequentemente, vimos sobre a eleição incondicional de Deus, ou seja, a soberania de Deus na salvação. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Na eternidade, em Cristo e para uma vida de santidade. Hoje nós vamos tratar de forma específica sobre aquele ponto que os teólogos chamam de expiação limitada, que eu prefiro chamar de expiação específica, ou poderíamos também dizer da eficácia da morte de Cristo na cruz do Calvário. A grande questão é, a morte de Cristo na cruz foi para possibilitar a salvação ou foi para salvar? Será que Cristo morreu na cruz apenas para possibilitar a salvação? Ou ele morreu na cruz uma morte vicária e substitutiva? O ponto aqui é entender, à luz da Bíblia, o que é a doutrina da expiação. O que é expiação? E você vai perceber que a morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva. Ele não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para nos salvar. Aqueles que estavam perdidos e aqueles dentre os perdidos que Deus escolheu na eternidade para a salvação em Cristo,
pela fé na verdade, santificação do Espírito para uma vida de fé, de boas obras, de obediência e de santidade, por estas pessoas, Cristo morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É importante ainda observar a palavra pastoral do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando disse para eles: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De tal forma que a morte de Cristo na cruz não apenas possibilita a salvação, ela efetiva a salvação, uma vez que a morte de Cristo ela é vicária, ela é substitutiva. Em outras palavras, quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo como nosso representante, como nosso fiador. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E também a Bíblia diz que naquele dia os livros serão abertos. E nós vamos ser julgados segundo aquilo que estiver escrito nos livros. E diz mais a Bíblia, que naquele dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pois vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. A Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta pelas nossas obras. Aquilo que você fez, seus pais não viram, seus filhos não viram, seus irmãos não viram, sua igreja não viu, nem o braço da lei alcançou. Aquilo que você fez na surdina, nas caladas da noite, no anonimato, atrás das cortinas. Diz a Bíblia que aquilo que foi feito em oculto será proclamado no dia do juízo dos eirados. E Deus então vai trazer à luz aquilo que foi feito na escuridão das trevas. Mas mais, a Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta diante do tribunal de Deus daquilo que deixamos de fazer, das nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. É por isso que em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, diz que quando Jesus vier na sua glória e majestade, ele vai assentar-se no seu trono e vai julgar as nações. E vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o que é que essas pessoas fizeram para irem para este destino de tormento eterno? A Bíblia diz que eles não fizeram nada. Eles apenas deixaram de fazer. Estive com fome, não me destes de comer. Com sede, não me deste de beber. Nu e não me vestiste. Doente, não fostes ver-me. Preso e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. Quando te vimos assim, Jesus, é a pergunta: todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Em outras palavras, você não precisa estar falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e estar dentro da sua casa cometendo um terrível pecado de omissão. Mas ainda mais, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Deus vai julgar as suas intenções, os seus pensamentos. Quem pode escapar diante desta investigação profunda, meticulosa, dos olhos oniscientes de Deus? Ninguém pode escapar. Por exemplo,
segundo os entendidos, segundo os psicólogos, passam pela sua cabeça 10.000 pensamentos por dia. Quantos desses pensamentos são pecaminosos? Você, muitas vezes, teria profunda vergonha de compartilhar o que passa pela sua mente com a pessoa mais íntima, com o amigo mais achegado. Mas aquilo que você guarda no secreto do seu coração, Deus conhece, Deus vê. Eu quero dizer para você que o tribunal de Deus, diferente dos tribunais da terra, tem competência para julgar o foro íntimo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala em Romanos 7, diz que não fora o 10º mandamento da lei de Deus e não teria ele clara compreensão de quão pecador ele era. Por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra pode legislar e julgar. Mas o 10º mandamento é um mandamento subjetivo. Não cobiçarás. Isso é foro íntimo. Você pode ter uma auréola de santidade na sua cabeça e ter um coração podre. Só Deus sabe, só Deus sonda, só Deus vê. E o tribunal de Deus tem competência para julgar o seu foro íntimo. Imagine que você comparecesse agora perante o tribunal de Deus. E certamente você tem pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que nós não podemos pagar a nossa própria dívida com Deus, porque bastaria um pecado só para você não poder entrar no céu. Sabe por quê? Porque no céu só pode entrar gente perfeita. Se você não é perfeito, você não pode entrar no céu, porque a Bíblia diz que no céu nada contaminado vai poder entrar. Aí você pode argumentar, mas então não tem chance para mim. É exatamente isso. Não há esperança de você ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pelos seus predicados morais, pelos seus sacrifícios, pelos seus ritos, pelas suas cerimônias, pela sua religiosidade. O que é importante entender é que aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. De que maneira é que Deus fez isso? Enviando o seu Filho ao mundo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou todos os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades e as lançou sobre Jesus. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Naquele momento não havia beleza nele, porque ele foi feito pecado, e porque o salário do pecado é a morte, a lei exigiu a sua morte. Naquele momento, o próprio sol escondeu o seu rosto de Jesus. Naquele momento, ele foi desamparado na cruz, quando gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele então foi o seu representante, o seu fiador, o seu substituto lá na cruz. Mas antes de morrer, diz a Bíblia que Jesus Cristo pega o escrito de dívida que era contra você e rasgou esse escrito de dívida e o encravou na sua cruz. E diz a Bíblia que ele dá um brado na cruz, dizendo, está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está justificado. A morte de Cristo na cruz foi uma morte em seu lugar e em seu favor.
de tal forma que aqueles a quem Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. É muito importante entender isso, porque a expiação não é apenas para possibilitar a salvação, a expiação é para salvar efetivamente, de tal forma que não pode perecer eternamente aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. De tal forma que a expiação não é universal no sentido de abranger a todos sem exceção, mas a expiação ela é particular, ou seja, Cristo morreu pelas suas ovelhas, Cristo morreu pela sua igreja, Cristo morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus a sua gloriosa igreja. É uma morte eficaz, é uma morte substitutiva. Esta é a gloriosa doutrina da expiação. É muito importante entender o que aconteceu ali na cruz. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19 e 21, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. De tal forma que Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus não colocou na sua conta os seus pecados. Deus não imputou a você as suas transgressões. Quando Cristo estava na cruz, Deus pegou a sua dívida, as suas transgressões e os seus pecados e transferiu essa dívida para Jesus, para a conta de Jesus. E é por isso que, como seu advogado, representante, substituto, lá na cruz ele pegou escrito de dívida que era contra você e o rasgou e anulou. E então ele declarou que você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. É por isso que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus transfere para a sua conta a total e plena justiça de Cristo. Você é vestido com vestes alvas, você é coberto com a justiça de Cristo, como se você nunca tivesse pecado. Isso é justificação. Esta é a doutrina da expiação. Esta é a verdade gloriosa de que a morte de Cristo foi substitutiva e a morte de Cristo é absolutamente suficiente e eficaz para a sua salvação. Nesse momento, eu quero convidar você para voltar-se para Cristo, para reconhecer os seus pecados, para correr para os braços de Cristo. Você não é salvo pelos seus méritos, você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pela sua religiosidade. Se você, nesse momento, reconhecer que você é pecador, se você reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, em seu lugar, em seu favor, e que ele verteu o seu sangue lá na cruz para dar a você perdão e vida eterna. E se agora mesmo você se curvar humildemente diante de Cristo e reconhecer que ele é o seu Salvador pessoal e o Senhor da sua vida, e você crer no seu coração e você confessar com seus lábios, você será salvo. Então, se você deseja isso, faça esta oração comigo. Curva sua fronte e ore comigo. Deus bendito, louvado seja o teu nome por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome porque Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque ele veio ao mundo por teu amor e ele veio ao mundo voluntariamente e foi à cruz para morrer em meu lugar, em meu favor, para me libertar do pecado e me dar o presente da vida eterna.
Eu me arrependo dos meus pecados e eu deposito agora a minha confiança em Jesus Cristo e agora mesmo me rendo e me dobro aos pés do meu grande Deus e Salvador e o recebo como Senhor da minha vida. Com gratidão e louvor é que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, à luz da palavra de Deus, abordou a doutrina da expiação limitada, ou seja, expiação direcionada aos eleitos. Graças a Deus, porque Cristo morreu pelo seu povo, morreu pela sua igreja, e a morte de Cristo é substitutiva e vicária, ou seja, ele não morreu para possibilitar a nossa salvação, mas para efetivamente nos salvar. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema A Eficácia da Morte de Cristo, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira essa ou uma das muitas mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo, você pode fazer o seu depósito direto no Banco do Brasil, para a conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. No próximo sábado, dia 18, os amados irmãos de Sergipe estarão comemorando o nosso Sesc Centenário com um culto de gratidão a Deus no Teatro Tobias Barreto, ali às 19h30, na cidade de Aracaju. O pregador será o reverendo Hernandes Dias Lopes. E no dia 26, será a vez dos baianos comemorarem o Sesc Centenário. E o reverendo Roberto Brasileiro estará pregando no Centro de Convenções da Bahia, com o culto começando às 18h. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. E culto matutino sempre começando por volta das 9h. Culto vespertino, 18h, 19h. Diga o pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Corais de todo o Brasil estarão unidos ao coral da Igreja Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro para a apoteose das celebrações do Sesc Centenário, cujo tema será Vem Orar com Sua Família. Os corais se reunirão às 12h do dia 29 de agosto para passarem os hinos com a banda e com a orquestra. Forme a sua caravana e participe desse grande evento de celebração ao nosso Deus, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes será o pregador e estará orando por você e por toda a sua família às 16h na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A irresistível graça de Deus. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Dia 29 de agosto, você tem um compromisso com a sua família. Venha orar por eles na cruzada do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Dia 29, na Praça da Apoteose, às 16h, no Rio de Janeiro. Organize a sua caravana e participe da cruzada do Sesc Centenário da IPB. Venha orar com e pela sua família.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.